Alguma vez ouviu alguém dizer: um nome é apenas um nome, não importa realmente. Isso pode parecer razoável, mas quando abrimos a Bíblia, descobrimos exatamente o oposto. Para Deus, os nomes nunca são aleatórios. Eles carregam peso, identidade e até mesmo destino. E às vezes, quando Deus entra na vida de alguém, ele muda o seu nome completamente. Pense nisto. Abrão tornou-se Abraão. Sarai tornou-se Sara. Jacó tornou-se Israel. Simão tornou-se Pedro. Saulo tornou-se Paulo. Repetidamente, Deus pegou pessoas comuns, mudou os seus nomes e, ao fazê-lo, declarou algo novo sobre as suas vidas. De cada vez não foi um pequeno ajuste. Foi uma mudança dramática na sua missão, no seu chamamento e no seu relacionamento com ele. Mas aqui está a parte surpreendente. Estas mudanças de nome não foram cosméticas ou simbólicas, no sentido superficial. Não se tratava de dar a alguém um nome mais fiche. Foi a maneira de Deus dizer: a sua velha vida acabou, e eu estou a chamá-lo para algo maior. Foi um sinal externo de uma transformação interna, um momento de pacto que nunca poderia ser esquecido. Então, neste vídeo, vamos rastrear todas as vezes que Deus mudou o nome de alguém na Escritura, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Vamos explorar por que ele o fez, o que isso significou nas suas histórias e o que revela sobre o seu coração para conosco hoje. E no final, verá que quando Deus o chama por um novo nome, ele não está apenas a proferir palavras, ele está a redefinir o seu destino. Antes de mergulharmos, certifique-se de clicar no botão Gosto, subscrever o canal e deixar um comentário abaixo. Vamos descobrir o poder por trás de cada mudança de nome que Deus fez na Bíblia. Quando abrimos o Antigo Testamento, descobrimos que Deus estabeleceu o tom desde cedo. Ele mudou repetidamente os nomes das pessoas em pontos cruciais da história da salvação. Cada mudança não foi apenas uma atualização pessoal, fez parte do plano maior de Deus, para formar um povo para si mesmo. Número 1. Abrão. Abraão. Gênesis 17:1, 8. Abrão, cujo nome significava pai exaltado, tinha andado com Deus por muitos anos. Em Gênesis 17, Deus apareceu-lhe aos 99 anos e renovou o pacto. Naquele momento, Deus declarou: não será mais o teu nome Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque eu te constituí pai de uma multidão de nações. Isto foi mais do que uma nova sílaba, foi um novo destino. Abraão não seria mais simplesmente um patriarca respeitado de uma casa. Ele era agora o pai de nações, o ancestral de reis, e a linhagem, através da qual o plano redentor de Deus se desenrolaria. A mudança de nome marcou o pacto da circuncisão e selou a promessa de Deus de que os descendentes de Abraão seriam incontáveis. Número 2. Sarai. Sara. Gênesis 17:15, 16. Deus não apenas renomeou Abrão, ele também renomeou a sua esposa. Sarai tornou-se Sara. Ambos os nomes podem ser traduzidos como princesa, mas a mudança apontava para um papel mais amplo. Ela não era meramente a princesa de Abrão. Ela estava destinada a ser a mãe de nações. Reis e povos viriam dela, apesar da sua esterilidade e velhice. A mudança de nome reforçou a autoridade de Deus sobre a sua identidade. A história de Sara lembra-nos que os propósitos de Deus não são limitados pela fraqueza humana. Quando ele chama alguém por um novo nome, ele equipa-o para uma missão que antes parecia impossível. Número 3. Jacob. Israel. Gênesis 32 e 22, 28, 35, 9 e 12. Jacob, cujo nome significa agarrador de calcanhar, ou suplantador, viveu grande parte da sua vida inicial a maquinar, enganar e esforçar-se para progredir. Mas uma noite, a caminho de encontrar o seu irmão,
Esaú Jacob lutou com uma figura misteriosa, o próprio Deus em forma humana. Ao amanhecer, Jacob estava a mancar, mas também recebeu um novo nome, Israel, que significa ele luta com Deus, ou Deus prevalece. Este renomear foi monumental. A identidade de Jacob mudou de trapaceiro para patriarca da nação escolhida. Israel seria o nome não apenas de um homem, mas de um povo inteiro separado para Deus. A mancar que Jacob carregava daquela noite tornou-se um lembrete duradouro. A bênção de Deus não vem através da manipulação, mas através da rendição. Número 4. Oseias, Josué. Números 13, 16. Quando Moisés enviou 12 espias a Canaã, um deles era Oseias, filho de Num, mas Moisés deu-lhe um novo nome, Josué, que significa o Senhor é salvação. Este não foi um apelido casual. Josué, mais tarde, sucederia a Moisés como líder de Israel, guiando o povo para a terra prometida. O renomear apontava diretamente para a missão de Josué. O trabalho da sua vida seria incorporar e declarar que só Deus salva. Curiosamente, o nome de Josué, em hebraico, é o mesmo que Yeshua, o nome que conhecemos em português como Jesus. Desta forma, Josué prefigura o Salvador, maior que conduziria o povo de Deus a uma herança eterna. Número 5. Salomão, Gedidias, 2 Samuel 12, 24, 25. O segundo filho do rei David e Batseba foi chamado Salomão, que significa pacífico. Mas através do profeta Natã, Deus deu-lhe outro nome, Gedidias, que significa amado do Senhor. Este renomear divino veio depois de um período de grande pecado e tragédia na vida de David, o caso com Batseba e a morte do seu primeiro filho. Ao nomear Salomão Gedidias, Deus marcou-o com um sinal de graça. Apesar da falha humana, o amor de Deus permaneceu. Salomão, de facto, tornar-se-ia um grande rei, construtor do templo e escritor de sabedoria. O seu nome dado por Deus lembrou a Israel que a liderança e o legado não residem na realização humana, mas no favor de Deus. Número 6. Daniel e os seus amigos no exílio, Daniel 1, 6 e 7. Embora não seja um renomear direto por Deus, vale a pena mencionar o que aconteceu a Daniel, Hananias, Misael e Azarias na Babilônia. Os babilônios deram-lhes novos nomes: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes ligados a deuses pagãos. Esta foi a tentativa do inimigo de apagar a sua identidade hebraica e assimilá-los na cultura babilônica. Mas aqui está a chave. Embora o mundo tentasse renomeá-los, Deus nunca parou de chamá-los pela sua verdadeira identidade. A sua fidelidade na fornalha ardente e na cova dos leões mostrou que nenhuma autoridade humana poderia redefinir o que Deus já havia declarado. Isso serve de contraste. Enquanto o renomear de Deus é sobre propósito e pacto, o renomear do mundo é sobre controlo e compromisso. Quando entramos no Novo Testamento, o padrão de Deus a mudar nomes não desaparece. Em vez disso, assume uma nova riqueza. A vinda de Cristo marcou um novo pacto, e com ele vieram novas identidades. Por vezes, a mudança de nome foi explicitamente dada pelo próprio Jesus. Outras vezes, desenvolveu-se na vida da igreja primitiva. Em cada caso, mostrou que Deus ainda estava no negócio de transformar vidas através da identidade. Número 1. Simão, Pedro, João 1,42 Mateus, 16:16, 18. A mudança de nome mais famosa do Novo Testamento é a de Simão, filho de Jonas, um dos pescadores que Jesus chamou para o seguir. Quando se encontraram pela primeira vez, Jesus disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas,
que é traduzido Pedro, que significa rocha. No início, Simão era tudo menos uma rocha. Ele era impulsivo, corajoso num momento e cobarde no seguinte. Jurou que nunca abandonaria Jesus. Depois, negou-se 3 vezes, mas Jesus viu além da fraqueza de Simão. Deu-lhe um nome que refletia o seu destino. Pedro, a rocha sobre a qual Cristo construiria a sua igreja. Este renomear não foi perfeição instantânea. Pedro cresceu no seu novo nome através de falhas, perdão e, finalmente, o empoderamento do Espírito Santo no Pentecostes. No final da sua vida, ele realmente encarnou a firmeza da rocha que Jesus havia falado sobre ele. Número 2, Saulo. Paulo, Atos 13:9. Muitas pessoas assumem que Deus renomeou Saulo, o perseguidor. Para Paulo, o apóstolo, assim como Abrão, se tornou Abraão. Mas a história é ligeiramente diferente. Saulo já tinha 2 nomes. Saulo, o seu nome hebraico, e Paulo, o seu nome romano. Em Atos 13, quando o evangelho começou a espalhar-se pelos gentios, Lucas, o historiador, começa a referir-se consistentemente a ele como Paulo. Então, embora não seja um momento dramático de renomear divino, a mudança ainda é significativa. Saulo, o fariseu, era conhecido por perseguir cristãos. Mas como Paulo, ele tornou-se o apóstolo aos gentios, levando a mensagem da graça por todo o mundo romano. Num certo sentido, a mudança de ênfase de Saulo para Paulo marcou a transformação da sua missão. A lição aqui é importante. Às vezes, Deus não nos dá uma palavra nova que nunca ouvimos, mas Ele pega no que já está nas nossas vidas e redefine-o para os seus propósitos. A vida de Paulo é prova de que Deus pode pegar em alguém que outrora foi inimigo da igreja e transformá-lo no seu maior missionário. Número 3. Tiago e João, filhos do trovão. Marcos 3:17. Entre os 12 discípulos de Jesus estavam 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus deu-lhes um apelido, Boanerges, que significa filhos do trovão. Não nos é dito exatamente por quê, mas podemos imaginar que as suas personalidades ardentes tiveram um papel. Em Lucas 9, por exemplo, eles queriam fazer descer fogo do céu sobre uma aldeia samaritana que rejeitou Jesus. Jesus não rejeitou o seu zelo, ele redirecionou-o. O apelido Filhos do Trovão tornou-se um lembrete de que a sua paixão um dia seria aproveitada para o reino. João, o irmão mais novo, eventualmente tornou-se conhecido como o apóstolo do amor, escrevendo o Evangelho de João e cartas cheias de terno afeto. A sua energia trovejante não foi apagada, mas transformada. Número 4. José, Barnabé, Atos 4:36. Nem toda a mudança de nome veio diretamente de Jesus. Na igreja primitiva, um homem chamado José, um levita de Chipre, vendeu a sua propriedade e deu os rendimentos aos apóstolos. A sua generosidade e encorajamento valeram-lhe um novo nome, Barnabé, que significa filho do encorajamento. Este nome pegou, e por uma boa razão. Barnabé tornou-se uma figura crucial no crescimento da igreja. Ele defendeu Paulo quando outros tinham medo dele. Ele viajou em viagens missionárias e continuamente elevou os outros, vivendo o próprio significado do seu nome. Ao contrário de Simão ou Saulo, Barnabé não foi renomeado por causa de falha ou luta. O seu novo nome destacou-se o dom que Deus havia colocado nele, um ministério de encorajamento que abençoaria gerações de crentes. Número 5. Outros apelidos e títulos na igreja primitiva. Além destes exemplos, o Novo Testamento contém pequenas mudanças de identidade. Tomé foi chamado Dídimo, que significa gêmeo. Levi também era conhecido como Mateus, o cobrador de impostos que se tornou discípulo. Os próprios apóstolos passaram a ser conhecidos como apóstolos,
um título que significa enviados. Mesmo o nome cristão, dado pela primeira vez em Antioquia, Atos 11, 26, funcionou como um novo marcador de identidade para os crentes. Cada um destes mostra que a obra de Cristo não era apenas sobre o perdão dos pecados, era sobre redefinir quem as pessoas eram e para que viviam. Quando recuamos e olhamos para o padrão de mudanças de nome na Escritura, uma teologia profunda começa a emergir. Os nomes na Bíblia nunca são apenas rótulos, estão ligados à identidade, destino e pacto. Cada vez que Deus muda o nome de alguém, Ele está a declarar uma verdade mais profunda sobre quem são nele e no que são chamados a tornar-se. No mundo antigo, um nome carregava significado. Podia descrever o caráter de uma pessoa, recordar uma história familiar ou estabelecer expectativas para o seu futuro. O nome de Jacob refletia a maneira como ele agarrou o calcanhar do seu irmão ao nascer. O nome de Samuel testemunhava que a sua mãe o pediu ao Senhor. Um nome era a memória e identidade tecidas juntas. É por isso que, quando Deus mudava o nome de uma pessoa, não era cosmético, era transformador. Abrão não era meramente um patriarca respeitado. Ele tornou-se Abraão, o pai de nações. Simão não era apenas um pescador com impulsos instáveis. Ele tornou-se Pedro, a rocha sobre a qual Cristo construiria a sua igreja. Através do renomear, Deus declarou: já não és quem eras, és quem eu digo que és. Estes momentos, muitas vezes, ocorriam dentro de pactos. Os novos nomes de Abraão e Sara foram dados quando Deus prometeu descendentes e reis. Jacó tornou-se Israel no exato momento em que se agarrou à bênção de Deus. A identidade de Pedro, como a rocha, foi revelada quando ele confessou Jesus como o Messias. O novo nome era um marcador de pacto, um sinal de relacionamento e promessa divina. É por isso que devemos evitar tratar o renomear como superstição ou como uma forma de atrair sorte, como algumas culturas poderiam fazer. Na Escritura, o renomear sempre flui da autoridade de Deus e dos propósitos do pacto de Deus. As mudanças também apontavam para a missão. O nome de Josué proclamava que o Senhor salva, prefigurando Cristo. O nome de Barnabé, filho do encorajamento, revelava o dom que ele exerceria na igreja primitiva. Até o nome romano de Paulo sinalizava o seu papel como apóstolo aos gentios. Em cada caso, o novo nome não era apenas sobre transformação pessoal, mas sobre um novo chamamento no plano de Deus. Em última análise, a teologia das mudanças de nome é sobre transformação. O ato de Deus de renomear é a sua maneira de dizer: tu pertences-me, e eu estou a reescrever a tua história. Aponta para a promessa em Apocalipse 2,17, onde Cristo assegura ao seu povo que lhes dará um novo nome conhecido apenas por eles e por ele. Esse nome eterno selará para sempre a verdade de que o nosso destino não é definido pelo nosso passado, mas pelo amor redentor de Deus. Todas estas histórias de Deus a mudar nomes na Escritura não são apenas história antiga. Elas carregam uma mensagem viva para nós hoje. A maioria de nós nunca ouvirá Deus a renomear-nos audivelmente, mas através de Cristo, Ele já nos deu uma nova identidade, que é tão real e tão poderosa. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. O velho passou, o novo chegou. Esse é o coração do renomear bíblico. Podemos ainda carregar os nomes, rótulos ou reputações dados por outros. Palavras como falha, pecador, fraco, esquecido. Mas Deus fala uma palavra diferente sobre nós. Em Cristo somos perdoados, escolhidos, amados e livres. Onde o mundo pode chamar-nos inúteis, Deus chama-nos seus filhos. Onde o nosso passado pode definir-nos como quebrados, Deus define-nos como redimidos.
O mesmo Deus que transformou Abrão em Abraão e Simão em Pedro ainda está a transformar pessoas hoje, não mudando as sílabas nos nossos nomes, mas redefinindo a história das nossas vidas. Isso significa que não temos de viver sob a sombra de quem fomos outrora. Podemos entrar na liberdade de quem Deus diz que somos. Cada vez que nos lembramos destas mudanças de nome bíblicas, somos lembrados de que o Senhor se deleita em reescrever histórias. E se ele pôde fazê-lo por Abraão, Sara, Jacó, Pedro e Paulo, ele certamente pode fazê-lo por si. Do Gênesis ao Apocalipse, o Deus da Bíblia é o Deus que renomeia. Ele pegou Abrão e fez dele Abraão, Sarai, e fez dela Sara, Jacó, e fez dele Israel, Simão, e fez dele Pedro. Cada mudança foi mais do que uma nova palavra. Foi um novo destino. E o mesmo Deus ainda fala sobre nós hoje. Ele chama-nos seus filhos, seu povo, seus amados. Então, aqui está a moral da história. Quando Deus lhe dá um novo nome, ele dá-lhe uma nova vida. O seu passado não o define, a sua promessa sim. Se isto o encorajou, certifique-se de gostar do vídeo, subscrever o canal e partilhar os seus pensamentos nos comentários abaixo.